Aí do nosso trabalho, a gente sabe que tem nossa casinha lá, né? Aquela baguncinha que a gente deixou, às vezes, de manhã, que saiu do trabalho, correria durante o dia, deixou a baguncinha lá de manhã. Às vezes é a louça do café da manhã, às vezes é a louça do almoço, às vezes é a louça do segunda-feira da janta, né? Aí, quando tu abre a porta e vê aquele puff, aquelas mosquinhas, mas é nossa casa, né? É nossa casa. Agora, você imagina você morar num lugar onde, de repente, começa a sirene a tocar. Uma sirene estridente. E que a ordem que tem que seguir é: corre para um bunker, ou seja, para um lugar fechado, todo feito de concreto, uma porta pesadíssima, e você tem que ficar lá trancado com tua família, com outras pessoas também, até ser liberado. E o povo que está vivendo isso, gente, é o povo que tomou conta, mas um tomar conta com zelo, com cuidado, da palavra de Deus. Foi um povo escolhido por Deus. Às vezes a gente pode se alegrar, né, com o nosso dia, e recebi meu salário, e consegui bater a meta, e consegui... Mas a gente tem que saber, graças a esse Deus, e graças a Ele, que nós encontramos o Evangelho, porque no Novo Testamento nada mais é do que a revelação do Antigo, e a revelação do Antigo só aconteceu graças a esse povo escolhido, separado, selecionado por Deus. E a Bíblia nos diz que a gente tem que orar por esse povo. E todas as vezes que esse povo está aflito, a gente tem que passar a orar mais. A gente tem que colocar na nossa consciência a necessidade, a origem, né? A origem. Se hoje nós formos enxertados nesse povo, inclusive. Então, eu convido aos irmãos que conscientizem em Israel, que são nossos irmãos, né? Ele veio do mesmo Deus, ele foi separado por Deus num determinado período. Não cabe a gente ficar aqui classificando se eles acreditam em Jesus, se ele tem como um profeta, se ele tem como Messias. Cabe a gente fazer a nossa parte, e a nossa parte é orar. A Bíblia nos pede e nos fala que nós temos que orar. Assim como nós oramos pelo nosso inimigo, oramos quem nos persegue, oramos pelos nossos parentes, nós também devemos orar por Israel. Então, eu convido os irmãos que estão aqui, que têm aí a responsabilidade das boas novas de Cristo enxertada no coração, que se levante, que vamos nos colocar de pé, ou vamos nos colocar de joelhos, ou vamos nos colocar do jeito que você queira e no teu coração determine, para que a gente possa estar aqui orando neste momento por aquele povo. São famílias, são situações cada vez mais dramáticas, e não só Israel, o povo palestino, porque o que está interferindo ali não é o povo palestino, é um Hamas, que é um grupo terrorista, que a única e exclusivamente finalidade dele é querer exterminar os judeus. Então, olha que coisa triste, olha que coisa crítica, né? Nós vamos usar o nosso poder, o poder que Deus nos colocou, que é o poder da oração, amém? Senhor Deus, nós estamos aqui, meu Pai, orando de coração contrito, Senhor Deus, e na fé inabalável que nós temos em Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que intercede em todo tempo, em todo momento por nós, Senhor Deus. Nós estamos clamando neste momento. Ó, Senhor Deus, dá livramento, meu Pai, a este povo. Toma, Senhor Deus, a Tua terra santa, ali onde foi construído, Senhor Deus, um monumento para estar Te adorando, foi reconstruído para estar Te adorando, foi um povo separado Teu, Senhor Deus, para estar guardando todos os Teus mandamentos, e nós estamos aqui, Senhor Deus, neste momento, nas circunstâncias que eles estão vivendo lá, Senhor Deus, de aflição, de sirene a todo momento, de míssil sendo atirado, de destroços de mísseis caindo
caindo sobre as casas. Senhor Deus, são mulheres, são crianças, são pessoas, inclusive brasileiros, Senhor Deus, que foram assassinados brutalmente, que foram sequestrados, Senhor Deus, por um grupo que se denomina pura e simplesmente na intenção de exterminar o teu povo, meu Pai. E nós estamos aqui intercedendo, sim, meu Pai. É a nossa oração, Senhor Deus. É a unidade que neste momento nós estamos fazendo com que o nosso clamor chegue até os teus ouvidos, Senhor Deus, e tu vai intercedendo naquele país, vai intercedendo naquele povo, vai, Senhor Deus, abrandando e aliviando todas as dificuldades, não só do povo de Israel, mas daqueles inocentes palestinos que estão ali na faixa de Gaza, vivendo, Senhor Deus, por conta da incerteza de um dia de amanhã, ser bombardeado o seu lar, o seu trabalho, as condições precárias no qual eles já viviam, Senhor, e agora vai piorar mais ainda por conta de bloqueio, Senhor. Toma o teu povo, toma aquela região, Senhor Deus, que de tanto em tanto tempo, como se fosse a tua palavra nos revelando por tantas e tantas vezes, guerra em Israel, perseguição em Israel, e no próprio Apocalipse fala, Senhor Deus, daí de Israel, do teu povo, que vai existir uma guerra, mas, meu Pai, nós sabemos que guerra, rumores de guerra, nada disso é um termômetro para indicar a tua vinda, meu Pai, que a tua vinda ninguém sabe, assim como a tua palavra nos explica, tu vem como um ladrão, mas não é por isso, Senhor Deus, não é por temor da tua vinda, é por obrigação nossa, dos teus servos e filhos, que nós estamos neste momento intercedendo pelo povo de Israel. Toma em tuas mãos, Senhor Deus, as mulheres, as crianças, os homens, Senhor Deus, que foram convocados de um dia para a noite, para estar ali guerreando, Senhor Deus, por conta e lutando com um grupo extremista, meu Pai. Mas a tua mão é poderosa, a tua mão vai estar tomando conta daquele local, Senhor Deus, tomando conta daquele lugar. E é no nome de Jesus, Senhor Deus, que intercede por nós, e é no nome do Santo e Poderoso, que nós confiamos, cremos, e é assim, Senhor Deus, que nós vivemos de fé em fé, e confiando que o que tem que acontecer, pela tua grandiosíssima mão, será muito bem feito, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, gente. Cura, né, libertação, hoje é o culto de fé, e nós precisamos exercitar essa fé, né, e todas as vezes que a gente vem para a igreja, nem sempre eu venho para a igreja, eu não estou sentindo dor em algum lugar, né? Às vezes eu estou com a dor de cabeça forte, aí eu passo o diretor, aí eu estou com dor de cabeça, aí a minha esposa, não vai hoje não. Eu falei, não, é para lá que eu tenho que ir, é lá que vai curar a minha dor, é lá que eu vou ficar suave depois do culto, né? E já aconteceu várias e várias vezes, de eu vir à igreja, chegar aqui, receber a cura, sair daqui livre, leve e solto, né? E nos cultos, às terças-feiras, nós temos recorrentemente feito oração, e a oração de imposição de mão, assim como aconteceu lá em Lucas 10, né, que Jesus Cristo pede para que vá 2 em 2, levando e dando, né, boas novas, e impondo as mãos, tirando demônios, curando. Isso acontece todas as terças-feiras aqui. Os ministros da casa de Deus, aqueles que já foram ungidos, predeterminado pelo anjo da igreja, está aqui exercitando, né? E exercitando a prática do evangelho, a prática das boas novas. E aí, às vezes, né, as pessoas, não, eu vou para o culto, eu não vou nem na intenção de curar, mas vou para o culto. Eu estou sentindo uma dorzinha aqui, mas eu vou para o culto. Aí, a irmã chega, recebe a oração, e depois da oração, o que é que acontece, irmã Graça? Vem aqui falar com a gente. Amém. Amém, minha querida. Fala para a gente, o que estava acontecendo? Estava sentindo dor? A paz do Senhor, irmãos. Então, eu toda sexta-feira eu venho aqui o culto, né? Não deixo de vir. E na terça-feira, quando Deus me curou, através do pastor orou por mim,
Eu estava sentindo uma dor, tinha uns 5 dias já. Eu estava, já vou ao médico. Mas antes de eu ir ao médico, eu falei assim, não, eu vou para a igreja, eu creio que ali Deus pode me curar, eu não sei, mas eu vou para a igreja. Aí, quando chegou aqui, né, que nós vamos para a oração, o pastor que orou por mim, pôs a mão sobre mim, e orou para a minha vida e orou para a cura. Se tivesse alguma coisa no meu organismo, que Deus me curasse, ministrou cura na minha vida. Aí eu saí da igreja e fui crendo nisso, né? E a dor que do lado ainda. Não, Deus me curou. E eu fui falando, profetizando. Aí, quando chegou em casa, que eu fui dormir, a dor continuou. E eu crendo, não, Deus me curou, eu recebi a cura. Olha, gente, para glorificar o nome do Senhor, outro dia não tinha mais nada. Não tinha sentido mais nada no meu corpo. Não precisei ir para o médico, não tomei remédio nenhum. Eu vi a mão de Deus, Deus me curou naquela noite. Tá? Eu glorifico a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Na palavra de Deus diz que Deus cuida dos seus enquanto dormem, gente. Olha que maravilha. Até enquanto a gente dorme, Deus está lá, né? Providenciando a cura. E é assim que a gente tem que estar exercitando a nossa fé, né? Então, foi ministrado uma cura, foi ministrado uma libertação, foi ministrado uma vontade de Deus para a nossa vida. A gente tem que, né? Pega aí, porque não deixa passar. Porque se a gente ficar deixando com que a nossa fé não venha à tona com todo o poder, a gente não vai estar aproveitando aquilo que Deus já quer colocar na nossa vida. Então, é que nem a irmã, a missionária nos falou, se está algo acontecendo na tua vida, provavelmente não é culpa de Deus, é culpa de alguma coisa que você pode estar fazendo. Então, redireciona o seu pensamento primeiro para Cristo, né? E aí ele vai fazer com que a tua caminhada tenha um significado produtivo espiritual e, consequentemente, material, de cura, de libertação para a tua vida. Amém? Então, hoje nós vamos ver aí uma passagem que eu acho esplêndida. Uma passagem que se encontra lá em Isaías 61. Então, nós vamos ver aí Isaías 61, 1 e 2, e também nós vamos ver Lucas 4 e 18. Amém? Então, baseado em Lucas 4, 18, nós vamos nos posicionar nessa mensagem. O que estava acontecendo aí em Lucas? A gente, no capítulo 4 de Lucas, nós meio que iniciamos aí um ministério, né? Antes de chegar aí, esse ministério era de quem? Do próprio Jesus Cristo. O que aconteceu com Jesus Cristo? Jesus Cristo, quando começou o seu ministério, ele foi até João Batista, né? Todo mundo sabe. Aí João Batista, não sou digno de te batizar, pelo contrário, você que tem que me batizar. Ele ainda assim, não, para que se cumpra, é necessário. E aí João Batista o batiza. E ao sair do batismo de João Batista, ele é cheio do poder, diz a palavra de Deus, cheio do poder, é levado aonde, vocês sabem? É levado ao deserto. E depois levado ao monte para quê? Para poder ele ficar em jejum e oração durante 40 dias e 40 noites, sendo tentado. E essa parte de sendo tentado, quem é aqui da igreja, que frequenta os domingos, né? A gente tem uma clareza aí das tentações que ocorreu ali com Jesus Cristo. E depois que ele desce desses 40 dias e 40 noites, de ser tentado, a palavra de Deus diz que quando ele desce revestido de poder. Então, todas essas características que ele vai e busca, que ele é tentado e sai sã e salvo, né? Nenhum tipo de tentação, nenhum tipo de abalo ocorreu,
E aí ele desce e começa a fazer ali os milagres. E como era de costume de Jesus Cristo, ele entra na sinagoga, e esse ponto aqui é onde a gente chega. Ele entra na sinagoga e pede, né, um livro. Como era que acontecia na sinagoga? Na sinagoga, geralmente, entrava a pessoa que ia ler, recebia, né, a Escritura, ele lia a Escritura e depois se assentava. Então, ele lia a Escritura em pé, e toda vez que se assentava, ele explicava a Escritura. E nessa sinagoga, ele vai, pega o livro, e é o livro de Isaías. E é interessante que em algumas versões fala que ele desenrola, noutra versão fala que ele abre o livro de Isaías. Mas o que aconteceu foi desenrolar mesmo, né? Que naquela época era tudo enroladinho. Era diferente de páginas que nós temos hoje aqui. E aí ele desenrolou, eu creio que ele desenrolou bastante, até chegar no 61, né, quase no final. Isaías, para quem não sabe, tem 66 capítulos. E aí ele chega até o capítulo 61. E o interessante, que aqui em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 18, a gente observa que ele cita Isaías. Ele cita Isaías 61. Mas vamos ver como é que ele cita Isaías 61. Eu vou ler em Isaías, tá? 61, 1. Vou ler o verso 1 e 2. Diz assim, ó, Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém? Vamos orar para pedir discernimento com relação a essa mensagem para nós. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade de estar aqui, junto com os irmãos, buscando pela Tua palavra, buscando pela Tua presença. E como diz, Senhor Deus, as Tuas palavras, Tu já trouxe, já iniciou as boas novas nas nossas vidas, meu Pai. E é disso que nós temos que desfrutar diante contigo. E é assim, meu Pai, certo de que cada dia somos mais vitoriosos em Cristo Jesus, nós te colocamos aqui, Senhor Deus, te pedindo por misericórdia. Abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos para que a gente venha compreender aquilo que a Tua mensagem tem a nos revelar. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, porque é só dessa forma que nós vamos conseguir verter todo um derramar de bênção para as nossas vidas. E é no nome de Jesus que, certo, Senhor Deus, que de tudo de melhor Tu queres para nós, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, o que nós vemos aqui na palavra de Deus? Então, lá em Lucas 4,18, Jesus Cristo abre o livro de Isaías e cita, né, essa passagem. E aí ele cita essa passagem, enrola novamente, dá ao secretário e se assenta. E o interessante é que todos estavam ávidos, né, por saber o que ele vai explicar ali daquela passagem. E aí eu vou lá em Lucas. Vamos ver o que diz em Lucas. Encerrando o livro, no versículo 20 de Lucas, diz assim, ó, encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. É interessante a gente observar como era na sinagoga. Era diferente da ordem aqui desse culto, né? O culto hoje em dia é um púlpito lá atrás, né, na frente, e o auditório aí. Na sinagoga era diferente, né? É diferente. É no meio, né? Então, ele vai até o meio. Então, várias situações da Bíblia, você pode observar que ele sempre chama para o meio, quando ele está na sinagoga. Como, por exemplo, o homem da mão mirrada, ele chama para o meio. Então, era concentrado ali no meio, lia a palavra e depois se assentava, né? E aí, ao se assentar, todos estavam esperando a explicação dele. Então, começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então, olha só, uma escritura que foi
uma revelação que foi dada ao profeta Isaías, há 600 anos antes de Cristo. Ele abre o livro e fala, naquele momento, naquela data, que hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Ou seja, o reino de Deus. O reino de Deus já iniciou. O tempo da graça já iniciou, lá naquela época de Jesus Cristo. Então, a gente, às vezes, hoje, principalmente hoje em dia, alguns cristãos, por conta de não lerem, né, a Bíblia, não se dedicarem ao entendimento correto, pensa que nós estamos aqui pura e simplesmente vivendo um período entre os irmãos, e esse período aqui é para que a gente vá se aprimorando, para quando a gente morrer, a gente vai estar, né, no bem bom. Não, já é aqui. O bem bom já é aqui e agora. Esse momento é o momento de a gente se aperfeiçoar e conseguir nesse reino as bênçãos, as benécias, que é o reino de Deus. Não foi eu que estou falando, não é um entendimento vindo a mim, é aquilo que a palavra de Deus diz. Porque quando ele abriu o livro de Isaías, ele citou. E Isaías é reconhecido como um profeta messiânico. E o que diz respeito a isso? Ele identificava, ele dava características de como ia acontecer, como ia proceder, como ia agir o Messias que todo o Antigo Testamento indicava que viria. E todos, um detalhe muito preciso. E quando Jesus Cristo vem na sinagoga e cita essa passagem, e ao citar essa passagem ele diz que está iniciado o reino, é um momento vitorioso. Claro, para aqueles, né, doutos da sinagoga, religiosos, era uma coisa absurda. Mas, para a gente, é uma coisa maravilhosa, porque o reino já é agora, o reino já é vivo. A presença de Jesus Cristo tem que ser intensa dentro de cada um de nós. E quando ele vai e deixa o Espírito Santo, significa que a preocupação dele é enorme. A todo momento, imagina como era antigamente, era só alguns profetas, eram separados ali, e esses profetas eram inspirados pelo Espírito Santo. E hoje em dia, olha que momento maravilhoso de graça na nossa vida. Cada um de nós é templo do Espírito Santo e usufrui da melhor forma esse templo do Espírito Santo para poder fazer a obra de Deus. E Deus não vai deixar ninguém de fora, porque a palavra dele é tão bonita, é tão fiel, que ele cuida dos seus até quando dorme. Então, a gente pode dormir com uma dificuldade, mas quando acordar, essa dificuldade está sanada. A gente pode dormir com uma dor que a gente presenciou, o testemunho da irmã aqui, mas acorda curada. A gente pode ser transformado de tal maneira que a gente fica, como que aconteceu? Cadê? Quem foi? Quem me tocou? Né? Então, o momento é hoje, é agora, como diz o hebreu, o tempo que se chama hoje. É hoje que nós estamos vivendo no momento de glória. E aí, o que ele fala? E é interessante que ele cita apenas um determinado trecho do livro de Isaías, em Lucas, né? Ele vai apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, ponto. Porque o que tem lá em Isaías vem numa sequência que fala sobre, inclusive, a segunda vinda de Cristo. Então, ele parou em Lucas a recitar por aí. Um motivo muito claro. Ele queria deixar iniciado, né, o reino da graça. Aí vamos ver. O Espírito Santo do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Aí a gente observa, o que ungiu para evangelizar os pobres? Lá em Isaías 61, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Então, evangelizar nada mais é que pregar, nada mais é que transmitir as boas novas, nada mais é de que falar desse reino maravilhoso que é
o reino de Jesus Cristo, e nós fazemos parte dele. Nós não podemos nos sentir a parte disso, porque aí a gente vai estar se confundindo com o mundo lá fora. Então, quando ele veio e já iniciou esse reino, ele já está nos informando as boas novas dele. E as boas novas dele, para a nossa vida, tem que ser uma transformação, tem que ser novidade, tem que ter a todo tempo falando, olha, foi graça, olha, foi luz, olha, foi bênção, olha, foi liberdade, olha, eu estou passando por uma dificuldade enorme, mas eu sei que a minha vitória está perto, e as dificuldades que eu estou passando no momento é para edificação do meu espírito, da minha carne, do meu caráter, da ética que é necessário dentro de cada um de nós para revelar Cristo em nós. Então, essas boas novas é agora, é hoje, tem que iniciar em nós, e é a todo tempo, a todo momento. Nosso culto é racional, não é culto racional pura e simplesmente dentro do ambiente aqui, né, da igreja, é 24 horas por dia, é a todo tempo você tem que estar se monitorando, a todo tempo você tem que estar podando aquilo que sai da tua boca, porque se você sair da igreja, está lá fora, está no teu trabalho, está num momento assim, meio, né, aquele vucu, 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 vucu do trabalho, mas você tem que se manter como Cristo quer que você se mantenha, íntegro, transmitindo paz. E é ruim para o ímpio, que às vezes, você não está vendo o que está acontecendo, não, você está aí tão quieto, tão calado, você está em paz, que é a paz de Cristo Jesus, que vai fazer com que você tenha uma visão para se libertar, ou para solucionar aquelas dificuldades, coisa que o mundo ímpio lá fora não tem. Essas boas novas a gente tem que ter, porque Ele nos trouxe. E essa derramar de bênção, de glória na nossa vida é que a gente tem que usufruir. E quando a gente começa a usufruir, a gente fica meio que audacioso. Porque a gente que tem certeza que qualquer embate que a gente fizer, estando corretamente na presença de Deus, nós seremos vitoriosos. Porque não somos nós que vencemos, é Cristo Jesus. E quando vencemos, a gente tem que dar glórias a Ele, revelar o nome dEle na nossa vida, porque assim a gente deixa bem claro, como a irmã Graça falou aqui, olha, vim cheio de dor, não estava nem pensando em curar minha dor, mas já que o pastor orou pela cura, recebo. E ao receber, gente, Ele cura, porque quem vai explicar tantas e tantas curas que têm acontecido hoje em dia? Como na própria palavra dele, nos revela que muitas coisas, muitas curas ainda iam acontecer. E quantas não têm acontecido diariamente. O que não pode acontecer é por conta da gente não deixar fazer parte dessa graça, receber essas bênçãos. A gente tem que participar, a gente tem que ser ativo, a gente tem que ser audacioso mesmo, é um mergulhar sem ver a água, mas sabendo que Deus vai prover tudo para a nossa vida. Aí ele vem aqui, falando que a pregar as boas novas aos mansos, enviou-me ao restaurar, e quando ele fala aos mansos, eu não era manso não, gente, eu não era manso, mas o olhar que Deus tem para cada um de nós, Ele vê na nossa profundeza, né? Ele vê no âmago mesmo. Eu era meio, sabe, eu era quieto, sempre fui quieto, mas estourava por qualquer coisa. Então, Ele transformou, Ele conseguiu, Ele enxergou dentro de mim algo bom que nem eu sabia que podia existir. Mas o que foi isso que Ele enxergou dentro de mim? Foi um super-herói bonzinho que já existia lá dentro? Foi nada. Foi a mão poderosa dele e o derramar do Espírito Santo dele que fez com que agora, em situações, o pessoal está... O tumulto daqui, o tumulto dali, pipoca daqui, pipoca dali. Cadê o Dilton? Tranquilão. Só esperando vocês acabarem de gritar. Porque aí a gente vai tentar solucionar, né? Da melhor forma. É assim. Então, foi para esses mansos que Deus separou. Porque a todo momento, se a gente for perceber na nossa vida, parece que tem um espetinho que quer
tirar a gente do centro da presença de Deus. Eu falei espetinho, mas poderia ser um capetinha, né? Um mandado aí do capiroto para tirar a gente do centro de Deus. E a gente tem que perceber isso. E a percepção disso não pode ser distante da percepção e da necessidade espiritual que tem que existir dentro da gente. O próprio Senhor Jesus identifica em Pedro, logo em seguida, né, o inimigo, o capiroto, ali agindo com Pedro. E ele fala, sai fora, Satanás. E é assim que tem que acontecer com a gente. Por exemplo, ela não está aqui, eu posso falar. Estou lá, eu e minha esposa. De repente, ela começa a falar umas situações que esposa é legal, porque ela vai, sabe, naquele ponto onde ela sabe que catucando te machuca. Aí ela vai e fala, mas às vezes é um negócio de 20, 30 anos atrás. Aí o que dá vontade de fazer, né? Pô, atualiza, faz um upgrade. Aí você percebe, não, isso aí não é minha esposa, não. Isso aí é o inimigo. É o inimigo deixando, né? Ela deixando, se permitindo para me atingir, por coisa que a gente já tinha até botado uma pedra em cima. Aí eu vou chegar para minha esposa e vou falar, sai, capeta, vai dar mais ruim. Vai dar ruim. Mas aí o que eu faço? Por dentro, Senhor, repreende. Senhor, repreende. Olha, Senhor, repreende isso aí. E aí o que acontece? Ele repreende, gente. Ele vai apaziguando ali uma tempestade que estava começando a surgir, a brotar dentro dela, né? Aí ela vai e para. Tá bom, isso aí ficou no passado, né? Somos novas criaturas. Eu falei, amém, Senhor. Glória a Deus, é por fé, né? Então, às vezes, são pessoas bem próximas a gente que faz com que a gente venha sair do centro, sair da graça, sair de ser aquele manso, como diz aqui na palavra de Deus. Então, ele veio trazer boas novas aos mansos. Não manso porque você é manso, mas manso porque o Espírito Santo te transformou assim. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Gente, é profundo. Quantos e de quantas pessoas, entre, né, eu, minha família, pessoas da minha família, têm corações contritos, abalados por conta de situações. A gente é engraçado, a gente, quando criança, a gente tudo faz, tudo pode, né? Cai, levanta e sacode a poeira e ficou um machucadinho, às vezes um machucadinho virou umas perebas já e a gente está correndo, está caindo de novo. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai começando a trancar sentimento dentro da gente como uma forma de proteção para a gente não se magoar mais. É assim, minha primeira paquerazinha na escola, acho que eu devia ter uns 7 anos. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir nada ali, mas a gente se ilude, né? A gente se ilude. E aí, um dia desse eu vou levar ela para tomar sorvete, vou comer uma pipoca com ela. Eu nem pensava em dar umas bitocas, não, porque a minha, só em tocar a mão já era vitória, né? Aí, o que acontece? Aí, comentei com um dos coleguinhas meus, aí, esse coleguinha meu, usado pelo capiroto, foi lá e, Beltrano gosta de você. Aí, eu tive a oportunidade de ser magoado assim, escrachadamente, né? Por ela, pela boca daquela que eu, né, sonhava. Quando eu crescer, eu vou me casar com ela. Aí, o que acontece? Magoa o coração. A próxima que você gostar, você vai falar alguma coisa para alguém? Vou nada. Já chega o tecido escrachado da outra vez, eu não vou abrir a porta de novo para isso, não. E aí você se tranca. Aí você até acha bonita, até surge, né? Brota aquele sentimento, mas você, não. Olhou para mim, está olhando muito? O que foi?
Eu, hein? Né? Você já começa a impor umas barreiras dentro de... Isso eu estou dando um exemplo só, né, de um relacionamento, mas isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer com a família, com os parentes, com o filho, com o irmão. Você vai pondo aquelas barreiras, e essas barreiras, cada vez que você tem mais idade, parece que as barreiras vão ficando mais fortes. Então, o teu coração vai ficando aquele coração contrito, aquele coração amargurado, aquele coração rochoso. Então, quem olhava para a minha cara, eu acho que até hoje, quem olha para a minha cara, às vezes tem medo. Né? Porque, às vezes, né, as rugas faz com que a gente transmita todo um sofrimento de uma vida. E se as rugas conseguem transmitir isso, imagine o coração. O coração da decepção, às vezes uma decepção com... Eu falei da namoradinha lá, mas uma decepção de um casamento que você, né, fez toda aquela fantasia e, de repente, o casamento foi por água abaixo. Aí você já tranca o coração, não vou me casar mais com ninguém merece meu amor. Né? Assim, o coração vai se tornando cada vez mais fechado, mais triste, magoado. Nas boas novas de Jesus, ele fala, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Então, tudo aquilo que eu tinha, se eu encontrar essa minha paquerinha de 7 anos, eu vou falar com ela, oi, filha, graças a Deus que a gente não teve nada. Porque, olha, não ia valer a pena. Ia falar de uma maneira alegre e verdadeira, com certeza. Mas por quê? Porque Cristo libertou meu coração. Então, todas as pessoas que antes tinham algum rancor, tinham alguma mágoa, tinha algo que me fazia sofrer, não aquela pessoa, quem estava sofrendo era eu, Cristo me libertou disso. E Cristo tem que te libertar de qualquer cativeiro, de qualquer coração contrito que você tenha ou esteja por algo que você por você mesmo não consegue transpor. Isso é muito importante. E é nessas boas novas de Cristo que a gente tem que estar. Tem que se permitir a transformação. Porque se a gente deixar só uma unhazinha ali no Evangelho, só esse pouquinho, o resto pode deixar que eu tomo conta, não vale. Tem que ser por inteiro. E por inteiro que ele consegue te transformar. É por inteiro que ele vai revigorando. E esse revigorar faz com que você, mesmo velho, tenha sonhos, tenha vigor, tenha cada vez, né, como eu tenho falado, audácia de fazer aquilo que antes você achava que era um incapaz. Que, na verdade, sem Cristo a gente é mesmo. Amém? Aí ele segue assim. Enviou-me a restaurar os corações contritos, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Liberdade aos cativos. E aí vem uma coisa gradativa, uma coisa ligando a outra. A gente era prisioneiro? Com certeza, prisioneiro do pecado. Hoje, eu estava vendo com a minha esposa um noticiário, 3 velhinhos, um que tinha muletinha, roubando uma banca de jornal. Jesus está para voltar mesmo. Roubando uma banca de... Idosos, cabelo, né, bem branquinho, e um com a muletinha. Aí o terceiro se abaixou, conseguiu lá destravar, abriu a porta da banca de jornal e pegou caixas de cigarro. Aí o dono falou, e depois foi embora com a caixa. Então, se aparecesse alguma viatura, alguma coisa, eles não tinham nem condições de correr, porque eram idosos mesmo. Aí a minha esposa comigo falou, caramba, quanto que ele falou que valia essa caixa de cigarro? R$2.000. Aí ela foi fazer as contas. Pô, faz 13 anos que eu não fumo mais. Foi, glória a Deus. E, olha, se eu fosse fumar durante esses períodos, dava 7.000 e poucos dias. E cada dia fumando mais ou menos um maço. E um maço parece que está R$16 ou R$17. Ou seja, nossa conta chegou a 61.000 e pouco. Agora, você imagina,
tem pessoas, eu tive há pouco tempo com um sobrinho meu, que ele deve ter uns menos de 30 anos, que eu falei para ele assim, olhei ele, já fazia o quê? Uns 7 anos que eu não o via. Aí ele olhou para mim, eu falei, Senhor, me segura. Aí ele, oi, tio, não sei o quê, como é que você está? Você está bem? Eu falei, Senhor, me segura. Aí, quanto tempo que eu não te vejo? Prazer. Eu falei, Senhor, não vai ter jeito. Eu falei, meu filho, você está parecendo o Sméagol. Sméagol é de um desenho, de um filme, né, Senhor dos Anéis, que ele, tadinho, era careca, tinha umas manchinhas de cabelo assim, e ele ficou feio, uns olhão regalado, branco, todo, sabe? E ficava precioso, precioso. Aí ele, o que, tio? Eu falei, meu filho, você está parecendo o Sméagol do Senhor dos Anéis. Você está acabado. Estava fumando 3 maços de cigarro por dia. Eu falei, você está jovem, está moço. Ou seja, está aprisionado. E está numa idade nova, com uma aparência caquética de um Sméagol. Aí eu falei, Senhor, aí a Patrícia escutou. Aí começou o catuque, que ela catuca nas costas. Ela sabe que vem aqui, dá uma catucada. Aí eu falei, já sei. Eu falei que eu não devia, mas eu falei a realidade. Eu falei, olha, você está cativo por conta de maço de cigarro aí, fumando 3 maços por dia durante tanto tempo, tu está se acabando. E é esse tipo de situação que próprio Jesus Cristo vem aqui e fala, que Ele está libertando os cativos. E é cativeiro que essas pessoas estão cativeiros de drogas, estão cativeiros de cigarro, de bebida alcoólica, estão cativeiros de estar quase todo final de semana num baile funk lá dentro de uma favela, que a maioria dos traficantes lá estão com um fuzil à mostra, e elas se sentem seguras, os jovens se sentem seguros com isso. Então, são cativos que não enxergam o seu cativeiro, são aprisionados que não enxergam as barras grossas que eles mesmos estão se colocando e estão fazendo com que essas barras grossas, com o tempo, vão se transformando em caixões. Muita gente tem se deixado cativo durante tanto tempo. É aí que eu venho dar glória a Deus. Por quê? Porque hoje de manhã, hoje, terça-feira, tem mães aqui de manhã cedo orando, de joelhos, intercedendo por filhos. Não é só os filhos dela, não, é os teus filhos também. É os filhos dessa mãe que estão aí fora, que também está desnaturado e deixando os filhos fazerem o que bem entender da vida. Então, tem mulheres aqui, mães intercedendo e orando por filho. Você nunca veio, não? Vem uma terça-feira, 8h da manhã, é uma bênção. E você ainda vai de rebarba receber bênção pelos teus filhos e pelos teus parentes. É uma bênção, e é assim que a gente tem que agir. É a oração que vai fazer com que mova os corações contritos, que tirem da prisão aqueles que se encontram em cativeiro e ainda assim não enxergam. E aí a gente falou, né, eu e minha esposa chegamos, caramba, 61 mil, dava para comprar um carrinho popular. Né? Se a gente juntasse esse dinheiro dos maços de cigarro. Mas olha que benefício. Durante esse tempo todo, Deus tirou ela do cativeiro e ainda economizou esse dinheirama. Né? Então, as pessoas não se veem, não se enxergam que estão no cativeiro. Então, essa prisão aqui, é esse povo. Era eu. Então, eu estava preso em situações, graças a Deus, às vezes a pessoa me pergunta assim, você está na igreja? Estou. Você era o quê? Como assim que eu era? Não, você era ex-drogado? Que ex-drogado? Graças a Deus, Deus sempre me separou. Você é o quê? Ex-ladrão? Não, que isso? Graças a Deus, Deus sempre me separou. Ué, mas para que você está na igreja? Porque eu fui separado de Deus, e como ele fala, né? Desde o início ele se separou, ele te separou. E as coisas e os problemas que ele deixou com que você enfrentassem foi para te preparar, para que você, convertido ao reino de Deus, viesse a estar ajudando as outras pessoas. Amém? Então, às vezes eu me decepciono, né? Não sou ex nada, não. Graças a Deus.
nunca fui alcoólatra, nunca fiquei cheirando, fumando, e era legal. Eu acho que eu devia ser feio assim desde pequeno, porque quando os jovens, né, na faixa de 17 anos, quando eu morava ali na Zona Sul, eles sabiam que eu era, na classificação dele, careta. Aí ele falava, Dilton, ó, a gente vai puxar uma aqui, então, já sabe, né, vai para lá. Eu falei, ah, tá, obrigado. Aí eu saía de perto deles, aí ficava sozinho, gente. Eles lá do outro lado da rua, longe, e eu lá esperando eles acabarem lá a diversão dele. Aí, depois que acabava, aí, vamos lá, Dilton, vamos sair para tal lugar, vamos sair para... Aí a gente ia. Então, graças a Deus, eu sempre me apartei, não por mim, mas por aquilo que Cristo já estava colocando como objetivo na minha vida. Então, é assim que Ele age na nossa vida, na tua vida também age assim. Então, quando Ele vem e fala liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Imagina, você preso, gente, e não perceber que está. Isso é triste. Às vezes você está preso até mesmo na tua mente, a tua mente te aprisiona a certas situações que você acha que não tem capacidade. Ah, não, eu não vou fazer uma faculdade, porque, não, no máximo eu sei fazer uma tabuada e olhe lá. Não, não deixe que tua mente te aprisione, tua mente é poderosa, Deus deu massa cefálica igualzinha de capacidade para todo mundo, e você tem que procurar exercitar isso, e ao exercitar você vai ver que ela funciona e pode evoluir em situações que você até então tinha como barreira na tua vida. Então, ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Já em Lucas, ele já não entra aí, né? Em Lucas 1,19, ele fala assim, 4,19, a pregoar liberdade ao cativo, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, é dessa forma que a gente tem que se colocar, é dessa perspectiva, né, do anunciado de Jesus Cristo, falando já sobre o início do reino dele e o que ele veio fazer, trazendo as boas novas para a nossa vida. Então, é uma pergunta, o que você tem feito com essas boas novas que Jesus Cristo já proclamou na tua vida? É verdadeiramente assimilado na tua vida, no teu caráter, nas condutas que você diariamente tem exercitado as boas novas, e essas boas novas diz isso. Tira essas barreiras da tua vida, tira essas dificuldades que você se impõe muitas das vezes, tira umas situações que já passou na tua vida e ainda assim você fica voltando sempre para se aprisionar. O passado já passou e o hoje é muito importante que você viva intensamente nessas boas novas para que te proporcione um futuro cada vez mais pleno na presença de Jesus Cristo. Então, olha que maravilha. Já há mais de 2000 anos, ele veio e nos falou que o reino dele já pertence a nós. Então, que a gente possa vir e desfrutar desse reino, com toda a maravilha que ele tem, usufruindo mesmo. Se eu estou com alguma doença, por exemplo, eu tenho um braço aqui que ele não levanta legal, não. Eu já pedi a Deus para curar, mas ele não curou, ele continua sendo Deus. Né? Foi um choque que eu tomei, aí eu fiquei agarrado. Aí toda vez que eu levanto, dói. Ele não curou. Glória a Deus. Eu vou me comparar com Paulo, que tinha um espinho na carne que incomodava e que ele também não curou? Por nada. Eu vou estar dando glória a Deus. E graças a Deus, porque esse bracinho ainda funciona para muita coisa. Né? Amém, irmãos? Então, que o Evangelho seja vivo em cada um de nós. O Evangelho, as boas novas, é muito importante que a gente use e abuse disso que Cristo já deixou para nós. E que se a gente conseguir, pelo menos uma gotinha, viver, a gente vai ganhando bênçãos, a gente vai tendo alegria, a gente vai ter decepções, sim, mas essas decepções não vão nos abalar a ponto de desestruturar nossa vida e caminhada com Cristo. Amém?
Eu convido os irmãos para se colocar de pé. Eu convido os ministros da Casa de Deus para que se coloquem aqui à frente, para que a gente comece a interceder, a impor as mãos, pedindo cura, pedindo libertação, pedindo para que tire, porventura, se ainda existir algum tipo de cativeiro nas nossas vidas, que caia por terra hoje. Porque é só assim, é na presença de Deus, é usando todos os recursos que Ele coloca no reino dEle para ser usado, que a gente vai poder sentir a majestosa glória da sua presença. Glória a Deus. Os irmãos podem se colocar para a gente estar orando. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, estamos aqui, meu Pai, pela misericórdia e pelo aquilo que diz a Tua palavra, meu Pai. Sim, a Tua palavra diz que o Teu reino já existe, é esse reino que nós queremos desfrutar. Sim, meu Pai, nós estávamos antes presos, cativos, no pecado, numa prisão mental, numa debilidade de enfermidade, mas hoje, meu Pai, nós estamos diante de Ti e entregando tudo que Tu enxergue de mal e que impeça de termos e sermos templos do Teu Espírito Santo. E nesse momento, meu Pai, nós nos entregamos por inteiro nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Glória a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar deu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E a fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus. Se curar deu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Mas o que eu vejo sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo. Mas o que eu vejo
Ele é Deus se não fizer. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se continua sendo Deus, se a doença vier, se quando eu vou, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Eu vou andar sobre as águas enquanto eu estiver em sua direção. E se o vento me assustar e me submergir, a ti vou clamar, Jesus, Jesus. A sua mão não está longe, a sua graça que me põe de pé. Se eu clamar, tu me responde e me faz ver que eu nunca estive só. O impossível acontece se eu colocar a minha fé em ação. Eu posso andar por sobre as águas, basta somente eu confiar em ti. Eu vou andar sobre as águas enquanto eu estiver em sua direção. Que se o vento me assustar e me submergir, a ti vou clamar, Jesus, Jesus. A sua mão não está longe, a sua graça que me põe de
em ação. Eu posso andar por sobre as águas, basta somente eu confiar em ti. Eu vou ousar com minha fé. Se a tempestade tentar me abater, eu vou ousar com minha fé. O meu milagre hoje vai acontecer. Eu vou ousar com minha fé. E a sua mão vai me erguer. A sua mão não está longe. A sua graça que me for de pé. Se eu clamar, tu me responde e me faz ver que eu nunca estive só. O impossível acontece se eu colocar a minha fé em ação. Eu posso andar por sobre as águas, basta somente eu confiar em ti. Eu te amo, Deus. A tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade
Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Com a bondade me seguirá, Senhor. Com a bondade me seguirá, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Nesse momento, irmãos, eu vou pedir que os irmãos que puderem se colocar de pé, para que, graças a esse bom Deus, a gente tem condições de vir até a igreja, de vir aqui, escutar uma palavra, se encher dessa água viva que entorna aqui constantemente, da palavra de Deus. Mas muitos não têm esse privilégio. Eles são tão, dispersos na vida, que eles passam na frente da igreja e colocam apenas o nome no livro dele, mas ele coloca ali toda a intenção, uma fé, sabendo que os irmãos, nós, unidos, vamos estar orando por esses nomes. Eu peço que tragam aqui esse livro dos irmãos, escrevem ali os seus nomes, e vou pedir também para o pastor Roberto estar orando por esses nomes, amém? Paz do Senhor para meus irmãos, amém? Irmãos, aqui está este livro, esse caderno. Irmãos, eu não sei, o que está escrito aqui dentro, mas o que eu não posso fazer, Deus pode, irmãos, tá? Querido Deus, em nome de Jesus, Pai amado, aqui está esse caderno, Senhor, nome de pessoas que precisam, Pai amado, de uma transformação, pessoas que precisam, Pai, de ter um encontro contigo o mais rápido possível, pessoas que estão passando, Pai, por dificuldades, Senhor, Pai amado, mas eu creio que o Senhor tem poder para transformar essas vidas, o Senhor tem poder para mudar a história de pessoas, Pai, que estão escritas, Pai, neste caderno, Deus amado, Deus querido, assim como o Senhor mudou minha vida, mudou a vida de muitas pessoas que estão dentro desse tabernáculo, Senhor, o Senhor tem poder para mudar, Senhor, se for enfermidade, Pai, o Senhor tem poder para curar, Deus amado, Deus querido, se for casamento, Pai, o Senhor tem poder para restituir, Pai, Espírito Santo de Deus, aqui está, Pai, o nome dessas pessoas, Pai amado, eu entrego nas Tuas mãos, Pai, e que seja feito segundo a Tua vontade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Em Isaías 60, no versículo 22, diz assim, o menor virá a ser 1000, e o mínimo, um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo farei prontamente. É assim que Ele nos enxerga, gente. Ele nos enxerga como um valor, imensurável. E às vezes a gente não se importa com isso.
Então veja você como uma pedra preciosíssima no reino de Deus. Cada um de nós tem um valor grandiosíssimo, com um poder tremendo vindo pelo Espírito Santo nas nossas vidas. E é assim que nós temos que nos sentir audaciosos, porque esse Deus é grande, e esse Deus grande vive dentro de nós, amém? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, toma, Senhor Deus, o teu povo, Senhor Deus, vem trazendo cura, vem trazendo libertação, vem fazendo com que a gente venha estar plenamente vivendo no teu reino, meu Pai. É assim que nós queremos constantemente se sentir seguros, abraçados, confortados na tua presença. E é a tua presença que nos acalanta constantemente e que nos dá a visão cada vez mais próspera, Senhor Deus, porque estamos em Ti, Senhor Deus, e confiamos através da fé que o Teu Espírito Santo faz brotar e crescer cada vez mais dentro de cada um de nós, que a Tua presença faz todo o nosso ser valer cada minuto a pena, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo que esteja com cada um que pertence ao reino de Deus, digam comigo, amém, glória a Deus.